Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas têm doenças raras. Mas o que são e como tratá-las? A gente convidou a geneticista Maria Tereza Rosa. Ela vai nos ajudar a entender mais sobre essas doenças e como procurar ajuda. O Conexão Mais está começando e eu espero você. Olá! O Conexão Mais vai abordar um tema ainda pouco conhecido. E claro, nós convidamos uma médica especialista que vai esclarecer muita coisa. Você conhece alguma doença rara? Ou tem alguém próximo que enfrenta isso? O programa está imperdível. Fique ligado porque as informações são valiosas. E você sabia que em João Pessoa existe um centro de referência de doenças raras? Ele funciona no conjunto dos bancários, sob a gestão da Prefeitura da capital. Acompanhe. Para muitas famílias, a rotina começa cedo demais nos corredores dos hospitais. São consultas, exames, laudos inconclusivos e uma espera que parece não ter fim. Quando a doença é rara, o tempo pesa mais, o medo cresce e as respostas quase nunca chegam na mesma velocidade da dor. Em João Pessoa, essa realidade vem sendo transformada com a atuação do Centro de Referência em Doenças Raras, um serviço que une cuidado e acolhimento. O centro funciona como um espaço especializado para o atendimento de pacientes com doenças de baixa incidência, aquelas que atingem um número reduzido de pessoas, mas que impactam profundamente a vida de quem convive com elas. Estima-se que existam mais de 7 mil doenças raras no mundo, a maioria de origem genética, muitas delas diagnosticadas ainda na infância. Cada paciente que tem uma doença rara, ela atinge em torno dele 15 pessoas. Então, assim, é muito complexo. Nós temos entre 7 e 8 mil doenças raras diagnosticadas mundialmente. No Brasil, nós temos 13 milhões de pessoas com doença rara. Na Paraíba, em torno de 70 mil diagnosticadas. Mas aí está o grande problema. A gente tem em torno de 5 vezes mais pessoas ainda sem diagnóstico do que diagnosticadas. E por quê? Porque os exames genéticos são caríssimos. E nenhum dos 5 mil, quase 5.300 municípios que nós temos no país faz esse exame. Então, para Paraíba, para João Pessoa, é um grave problema, porque as pessoas estão morrendo sem ter direito a ter o direito de ter seu diagnóstico fechado. No local, os pacientes contam com uma equipe multiprofissional. O objetivo é oferecer um atendimento integral, que vá além do diagnóstico, acompanhando o paciente e sua família ao longo de toda a jornada de cuidado. Aqui no nosso centro, em João Pessoa, nós temos 13 especialidades. Dentre elas, 2 geneticistas, que é, assim, eu digo que é o nossa grande oportunidade de dar um atendimento qualificado a essas pessoas. Nós, além dessas 3 especialidades médicas, nós temos toda uma equipe multiprofissional nos 2 horários de atendimento, ou seja, assistente social, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico, recreadores, ou seja, a gente tem realmente uma equipe multiprofissional completa para atender essas pessoas e seus familiares. Aqui no centro a gente tem todo o acompanhamento e a assistência farmacêutica dos pacientes, certo? O trabalho da enfermagem também é feito junto com essa equipe e com esses pacientes que fazem a infusão, certo? Então é tudo administrado corretamente e é todo feito um protocolo a cada 15 dias. Além da assistência clínica, o Centro de Doenças Raras de João Pessoa também cumpre um papel fundamental na orientação das famílias, no encaminhamento para tratamentos adequados e na articulação com a rede pública de saúde. Para quem pode passar anos em busca de um diagnóstico, o centro representa algo simples e poderoso: a certeza de que ninguém precisa enfrentar uma doença rara sozinho. Muito bem acolhida, desde o início, das meninas da triagem até o médico. Todos os médicos que eu já passei por aqui, todos me receberam muito bem. Todos me deram muita atenção, então foi assim, muito bem acolhida. Estou muito bem assistida, graças a Deus. Aqui tem uns excelentes profissionais, inclusive hoje ele já passou por 3, que foi o nutricionista, o geneticista, certo? E segunda-feira já tem a fono, entendeu? Então aqui ele tem todo o acompanhamento completo.
Ao investir em políticas públicas voltadas para doenças raras, João Pessoa avança no fortalecimento do SUS e reafirma o compromisso com uma saúde mais humana, inclusiva e acessível para todos. Esse serviço é o divisor de águas entre o atendimento do SUS qualificado e um atendimento do SUS que muitas vezes as pessoas reclamam, mas quem está na ponta dos serviços do SUS muitas vezes não atende como nós atendemos, porque não teve a oportunidade de ser qualificado como nós somos. Então, assim, esse serviço não deixa a desejar a nenhum outro serviço, nem público e nem privado. Essas pessoas precisam minimamente serem vistas como seres humanos. Pois é, olha só a importância de uma cidade ter um centro como esse. Como as pessoas são bem assistidas numa situação dessa, que são doenças, como a gente falou, raras, pouco conhecidas. E aí, por isso, a gente trouxe a doutora Maria Tereza Rosa. Muito obrigada pela sua presença. Ela é médica geneticista e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é uma doença rara. A gente pode começar por isso. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de participar desse programa e poder falar desse tema tão relevante, que são as doenças raras, que faz parte do meu dia a dia. Me apresentando melhor, eu sou médica geneticista natural de Brasília, mas vivo aqui na Paraíba, estado do qual, com muito orgulho, recebi o título de cidadã paraibana. Bom. Então já sou Já paraibana. Hoje eu integro a equipe do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras, aqui de João Pessoa, que é coordenado pela Sayonara Araújo, uma pessoa e profissional extraordinária, que é uma verdadeira força motriz na política de doenças raras aqui na Paraíba. Iniciando dentro do tema, o que são doenças raras? Doenças raras são condições que são incomuns e que individualmente afetam um número pequeno de pessoas, mas somadas elas afetam milhões de pessoas no Brasil e no mundo. No Brasil, são cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras, no mundo, 500 milhões. E cerca de 80% das doenças raras têm uma origem genética de base. Daí a importância da atuação do médico geneticista na investigação e no acompanhamento dessas doenças. Já existem cerca de 8 mil doenças catalogadas, isso, e 80% têm uma origem genética. E a estimativa é que cerca de 5% das pessoas tenham algum tipo de doença rara. Que tipos mais comuns que a gente pode citar? Como eu disse, já são aproximadamente 8 mil doenças catalogadas, então é um amplo espectro, mas existem as malformações congênitas, os erros inatos do metabolismo, que são doenças metabólicas, as doenças neurodegenerativas, que muitas vezes se manifestam em idade adulta. Tudo isso são exemplos de doenças raras. Mas a estimativa é que 5% das pessoas da população tem alguma doença rara. Levando em consideração essa estimativa, se a gente considerar que aqui no estado da Paraíba tem uma população de aproximadamente 4 milhões de pessoas, era esperado que tivessem 200 mil pessoas com doenças raras diagnosticadas dentro do estado. Mas, na realidade, menos de um terço dessas pessoas possui um diagnóstico aqui na Paraíba. Falando nisso, como se chega ao diagnóstico? É exatamente isso que eu queria falar. Porque, às vezes, é uma coisa que se investiga muito até chegar ao diagnóstico. O primeiro e grande desafio dos pacientes de doenças raras, de uma forma geral, é o acesso ao diagnóstico. É muito comum que os pacientes com doenças raras enfrentem uma verdadeira odisseia diagnóstica, peregrinando entre vários serviços, entre vários especialistas, até conseguir chegar a um especialista que vai dar uma resposta para poder instituir o tratamento adequado. Então, é o primeiro gargalo, realmente, nesse universo das doenças raras. E, para isso, é fundamental
o papel dos serviços de referência de doenças raras, que aqui em João Pessoa a gente já tem o Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras. Que é o que a gente mostrou agora. Fala mais um pouquinho sobre esse trabalho lá, por favor. O Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras, ele exerce um papel essencial dentro do sistema de saúde, porque ele garante um atendimento integral e qualificado aos pacientes com doenças raras, além de acelerar o processo de diagnóstico e de tratamento adequado desses pacientes. E daí é importante eu destacar também o papel da equipe multiprofissional, que é o acompanhamento multiprofissional. Ele é importantíssimo porque ele avalia o paciente de uma forma global, tanto nos aspectos clínicos, quanto funcionais, quanto psicossociais e quanto familiares, garantindo que os pacientes e suas famílias tenham um acompanhamento contínuo e as terapias individualizadas. E isso tudo é oferecido pelo Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras aqui de João Pessoa. Mas uma coisa que fica para mim a dúvida quais são os sinais de alerta para que uma pessoa procure essa ajuda? Como procurar? Por que procurar? Qual é o momento certo? Existem vários sinais, existem sinais diferentes de doenças raras, mas vou citar exemplos. A maioria das doenças raras se manifestam na infância. Então, por exemplo, uma criança que o desenvolvimento não está seguindo o padrão de outras crianças da mesma idade. Já é um sinal de alerta, que pode ter alguma doença genética de base, que é rara, e que pode ter um tratamento específico e que a criança deve iniciar o tratamento o mais rápido possível para evitar sequelas. No caso, nesse universo infantil, o desenvolvimento quando não está adequado, quando não ganha peso adequadamente, quando não cresce adequadamente, quando tem alguma malformação visível, pode ser uma malformação óssea, uma malformação ocular. E por isso, muitas vezes, às vezes é confundido com pessoa com deficiência, não é? Esse paciente. Existe uma interseção entre doenças raras e deficiência, porque muitos pacientes com doenças raras acabam desenvolvendo alguma deficiência física em decorrência da condição que aquele paciente apresenta. É uma comorbidade daquela doença que o paciente apresenta. Então, inclusive a questão do autismo. Várias doenças raras cursam com autismo. E cerca de 5% dos casos de autismo têm uma etiologia genética de base, que merece ser investigada para ter o tratamento mais correto. Quais os impactos na saúde dessa pessoa, no dia a dia, no cotidiano, na vida dela? Bom, o primeiro desafio é o diagnóstico, que aí o centro realmente funciona como um catalisador para acelerar esse processo de diagnóstico e de tratamento também. Mas um outro grande desafio é o tratamento, principalmente os tratamentos de alto custo e de difícil acesso. Sim, porque as doenças raras são doenças crônicas e complexas. E a maioria são alterações genéticas. A genética, a gente nasce com ela e leva o resto da vida. A nossa carga genética permanece a mesma ao longo de toda a vida. Então, são doenças que não têm cura, mas tem tratamento. E dentro desse universo das doenças raras, que já tem quase 8.000 doenças catalogadas, somente menos de 10% tem tratamento medicamentoso específico, tem um remédio específico para tratar, menos de 10% que tem uma medicação específica. E muitas vezes essa medicação é de alto custo e de difícil acesso, de acesso limitado. Mas mesmo aquelas doenças que não tenham uma medicação específica, intervenções como a reabilitação,
os cuidados paliativos impactam profundamente na melhora da qualidade de vida e oferece também melhor funcionalidade, conforto e dignidade para essas pessoas com doenças raras. Então, sempre há o que fazer dentro das doenças raras. Não, porque muitas vezes as pessoas se apegam à concepção de que se é genético e se é raro, não tem o que fazer, vai ter que se conformar. Não, sempre existe o que fazer, sempre tem como melhorar e modificar o curso dessa doença. E em relação ao tratamento das doenças raras, os tratamentos disponíveis, eles são importantíssimos, tanto para controle da doença, né, controle dos sintomas da doença, quanto para prevenção de complicações, principalmente sequelas nesses pacientes, além de melhorar significativamente a qualidade de vida e expectativa de vida desses pacientes. E para que o tratamento seja mais eficaz, é imprescindível um diagnóstico precoce. Existe uma idade para que se observe que a pessoa tem uma doença rara e deve procurar ajuda? Pois como eu já havia dito, a maioria das doenças raras já se manifestam na infância. Logo na infância. E hoje em dia, e já existe uma medida de saúde pública que ela é essencial nesse cuidado de doenças raras, que é o teste de triagem neonatal, popularmente conhecida como teste do pezinho. Por meio dessa triagem neonatal, é possível identificar doenças raras, genéticas e graves, que realizando a intervenção precoce nessas doenças, vai garantir que a criança tenha um desenvolvimento mais saudável e evitar que essa criança tenha sequelas, principalmente sequelas neurológicas. Então, são crianças que, se não forem diagnosticadas e tratadas, poderão ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, convulsões, transtorno do espectro autista como manifestação da doença, deficiência intelectual, mas se tratando, evita que tenha todas essas consequências. Então, é possível, então, evitar. Eu ia perguntar, inclusive, ela pode vir associada a outras doenças raras? Uma doença pode estar atrelada a outra? Sim, o autismo, a deficiência intelectual, as convulsões podem estar associadas a doenças raras. E eu vou até dar um exemplo. Existe uma doença rara, atrofia muscular espinhal, que inclusive ficou muito em evidência na mídia por ser uma doença cujo tratamento é uma medicação extremamente cara, que a dose custa milhões de reais. Mas esse tipo de doença, o curso natural dela, a criança nasce, nos primeiros dias, primeiros meses de vida, perde a função motora, porque é uma alteração no neurônio motor. Então, o músculo não responde, né? Não tem função motora. Então, perde a função motora de uma forma geral, inclusive dos músculos respiratórios. Então, a criança que precocemente vai para o respirador e fica o resto da vida acamada, dependendo de ventilação mecânica, nunca vai conseguir frequentar a escola, brincar no parquinho, porque é uma criança que tem realmente uma condição neurológica muito grave. Essa doença já existe o tratamento específico, e se a criança for detectada pelo teste do pezinho e fizer o tratamento em idade precoce, é uma criança que vai ter o desenvolvimento como de qualquer outra criança, que vai sentar, engatinhar, andar, falar, frequentar a escola, brincar no parquinho, fazer tudo que outra criança faz e futuramente se tornar um adulto funcional. Então, para ver como realmente o teste do pezinho, ele muda destinos.
é uma medida importantíssima simples de de saúde fazer. pública. E no Brasil já existe uma lei federal, desde 2021, que preconiza uma triagem neonatal ampla, que abarca mais de 50 doenças pelo teste do pezinho, mas infelizmente aqui no estado da Paraíba, essa medida ainda não está sendo adotada de forma plena, porque os programas de triagem neonatal são da esfera estadual. São iniciativas estaduais. Sim. E aqui, infelizmente, o teste do pezinho não está funcionando de forma adequada, inclusive com uma cobertura muito ruim. Muitas crianças com sequelas, porque não fazem o exame. Então, e poucas doenças ainda incluídas no teste do pezinho daqui. Quer dizer, esse rumo todo poderia ser mudado. Com certeza. Como é que funciona a rede de apoio? A gente viu que em João Pessoa, né, existe esse centro especializado. Mas como é que ficam outras cidades na Paraíba? A senhora tem essa noção? O que acontece? Aqui, o Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras é uma iniciativa do município, da Prefeitura de João Pessoa, né, que teve essa iniciativa fantástica, que é realmente... eu que estou há pouco tempo aqui na Paraíba, sou testemunha do tanto que realmente essa prefeitura é comprometida com o bem-estar social, de uma forma geral, em todos os aspectos. Mas apesar de ser uma instituição municipal, a abrangência é estadual, é uma referência para o estado. Então, todos os municípios podem encaminhar seus pacientes com doenças raras para serem atendidos no Centro de Referência. A senhora sabe quantas pessoas hoje são atendidas no centro? São cerca de 1.000 atendimentos mensais. É muita coisa. E gente recebendo assistência devida, não é? Necessária. Sim, e integral. Lá nós contamos com várias especialidades médicas, são 13 especialistas médicos e tem toda a equipe multiprofissional, incluindo fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, assistente social, enfermeiros. Tem toda uma equipe que rodeia esse paciente de cuidados. É muito bom saber que a prefeitura tem esse compromisso. E 2 serviços são muito importantes no tratamento: a psicologia e a assistência social. Aqueles que têm a esperança que não se enquadrem em um diagnóstico tão difícil de tratamento, né? E quando se enquadra, a gente tenta estar sempre de uma forma muito positiva, sem ser romântica, porque você não pode romantizar a dor dos outros, né? Você tem que ser coerente e coerente com toda aquela dificuldade. É como se a gente fosse vendo aquele paciente e fosse fazendo um plano terapêutico social. Meu Deus, o que eu vou oferecer? Onde ele mora, a localidade, o que ele depende, como ele se locomove, como é a escola, se for uma pessoa em idade escolar, né? Se for um idoso, qual é a rede de apoio dele? Então, o serviço social, ele pensa toda essa questão com as famílias e nas orientações, porque para muitos é como se o mundo desabasse. Para uns não, para uns é uma lição de vida para a gente, a fortaleza das mães em dizer, mas eu estou aqui, eu vou lutar, me diga como é, dona Lizzie, eu vou atrás. Aqui no Centro de Doenças Raras é feita a triagem e aí fazendo a indicação, que geralmente sempre é feita a indicação para a psicologia, a gente começa pela psicoterapia simples, na escuta, no dia a dia, no cuidado, no acolhimento a essa pessoa com doença rara e sim, também ao espaço para os cuidadores dela. Vamos àquela frase que muito se tem ouvido, mas o olhar ainda não está bem aguçado para isso. Cuidar de quem cuida, gente. Cadê esse olhar para essa mãe que 92%, né, isso não é achismo, estatisticamente falando, de mães que têm filhos atípicos com doença rara, ou seja, autismo ou com alguma deficiência, são mães solo, exatamente. Então, até que ponto essa mãe que tem que levantar não sei quantas vezes essa criança que está cadeirante, essa criança que entra em crise, ela precisa de cuidado. Então, a psicoterapia ela ajuda muito, bastante. Somos todos raros, mas não podemos continuar invisíveis. Doutora Tereza, como é importante esse tratamento humanizado e a participação também de famílias que se engajam nessa luta
associações, por exemplo? Certo. Para atender as demandas dos pacientes com doenças raras, é importantíssima a atuação das associações de doenças raras em conjunto com os serviços de referência de doenças raras, que aqui na Paraíba, no caso, nós temos o Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras, que atua em parceria com a ASPADOR, Associação Paraibana de Doenças Raras, que tem um papel brilhante na questão de realmente resolver as demandas dos pacientes com doenças raras, atuando principalmente no suporte psicossocial do paciente e sua família, na defesa dos direitos desses pacientes, na educação e campanhas de conscientização a respeito de doenças raras, e também na conexão entre as famílias, porque é muito comum... Quem conduz essa associação? A Associação Paraibana de Doenças Raras, ela tem como presidente o Murilo Araújo, mas tem como presidente de honra a Sayonara. Ela que também, do centro. Que é do centro, que ela é a coordenadora do centro, mas ela também ajuda nas ações da ASPADOR. Bom, então a ASPADOR, ela tem, é importante colocar que ela tem uma ação complementar ao do centro. O Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras oferece o atendimento integral especializado. E a Associação Paraibana de Doenças Raras oferece o acolhimento e a voz para esses pacientes. E o conjunto das ações do centro, junto com a ASPADOR, assegura que esses pacientes tenham, de fato, um atendimento completo, humanizado e transformador na vida de quem convive com esse tipo de doença. Garantindo a sua melhor qualidade de vida. Exatamente. Tanto para o paciente quanto para as suas famílias. A ASPADOR faz o algo a mais, porque dentro do centro, como eu disse, é um trabalho técnico. A ASPADOR vai olhar esse paciente, não individualmente, a parte mas humanizada. a parte da família, da inserção dele na sociedade. Então, faz esse algo a mais. Inclusive, a ASPADOR oferece também uma ação que é importantíssima, que é cuidar de quem cuida. Porque, muitas vezes, esses pacientes com doenças raras, as mães desses pacientes, elas são abandonadas pelos companheiros, não podem trabalhar porque tem que se dedicar exclusivamente à criança. Então, uma série de problemas sociais, e elas são meio que negligenciadas. E a ASPADOR tem esse olhar voltado para a mãe, inclusive com ações, por exemplo. Tem dias em que essas mães se reúnem lá para ter serviço de cabeleireiro, faz cabelo, faz unha, sobrancelha, de certa forma, é uma forma de mostrar que elas também merecem cuidados, merecem ser cuidadas, e merecem atenção. E esse pessoal dedica todos os segundos da sua vida e não tem, às vezes, quem cuide delas. Exatamente. Né? Sobretudo as mulheres que enfrentam muito isso. Exatamente. É um trabalho muito importante. Também, em relação à Associação Paraibana de Doenças Raras, a ASPADOR, uma ação que é muito importante também é a conexão entre as famílias. Porque a ASPADOR sempre promove encontro e trocas entre as famílias. Que uma coisa é a pessoa se ver sozinha com aquele problema. Outra coisa é se identificar com outras pessoas. Exatamente. que passam pelas mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Então, existem esses momentos de reunir essas famílias, principalmente as mães,
E existem essas trocas, inclusive que um acaba cuidando do filho da outra e é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Então, é uma ação muito importante. Doutora, para finalizar, eu queria que a senhora explicasse, porque muita gente não sabe onde procurar, como procurar. Por favor, eu queria que a senhora desse esse caminho e também, para terminar, uma dica para que as pessoas, tanto as famílias quanto as pessoas que têm doença rara, né, possam tocar essa vida com mais leveza, se é possível. Bom, o Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras funciona nos bancários. Como eu disse, apesar de ser uma instituição municipal, tem uma abrangência estadual, então qualquer paciente com doença rara do estado da Paraíba pode procurar o Centro de Referência de Doenças Raras. A forma de agendar a consulta é chegando lá espontaneamente e solicitar o agendamento ou via regulação da prefeitura. Bom, por enquanto, o centro não tem demanda reprimida, então a gente consegue atender plenamente e já existem alguns outros canais também que facilitam esse acesso. Existe o Disque Raro, que é promovido pela Aspadoc, que é um 0800, que o paciente liga e tira dúvidas simples a respeito das doenças raras e imediatamente já é referenciado para o centro. E também o Centro de Referência de Doenças Raras, em parceria com a Aspador, iremos promover a partir do ano que vem ações para capacitação da atenção primária nos municípios. Porque o primeiro contato do paciente com doença rara é a atenção primária. E muitas vezes nos municípios, principalmente os municípios mais distantes, o primeiro contato que esse paciente tem com um profissional de saúde é com o agente de saúde, que é quem entra dentro da casa. Exatamente. Então, é importante treinar esses profissionais da ponta a identificar sinais de alerta de doenças raras, para poder identificar, para poder direcionar para referência, para que esse paciente possa ser diagnosticado e tratado de forma adequada. E a dica para conduzir isso com leveza, é possível? Eu vou dar o meu depoimento de como é trabalhar com doenças raras, né? Trabalhar com doença rara, eu como médica geneticista, não é um compromisso apenas com a ciência. É um compromisso, sobretudo, com o acolhimento e a dignidade humana. Cada paciente com doença rara é um universo único e que merece escuta, acolhimento e um cuidado integral em equipe. Esse é o meu recado. Tereza, que conversa boa, muito obrigada, super esclarecedora. Eu espero que você tenha entendido toda essa conexão que existe entre a doença rara e os serviços públicos, o serviço público que existe, que está aí à sua disposição. Então, qualquer dúvida, procura lá o centro que funciona nos bancários e procure ajuda, que é tão importante. Espero que nossa conversa tenha lhe agradado e lhe espero na próxima semana.